Vamos lá, meu povo, continuar aqui a nossa resolução de questões, que curso online é assim, você tá aí, pra você tá tudo tranquilo. Pra gente aqui, assim, eu tô aqui gravando, daqui a pouco liga minha filha, pai, precisa de um dentista, tá na hora. Para tudo que eu vou no dentista, depois eu volto. Mas vamos lá, meu povo, vamos lá, que agora vai. Olha só, a gente resolveu até a questão de número 16 no bloco passado, então agora a gente recomeça na questão 17, que ainda trata da mesma situação. A gente vai falar agora na última questão, na questão 16, a gente falou da contribuição devida pelo empregado doméstico. Simples demais. 8, 9 ou 11% sobre o salário de contribuição. Essa contribuição é descontada pelo empregador doméstico e tem que ser recolhida até o dia 7 do mês seguinte. Tranquilo, não há dúvida quanto a isso. Vamos agora na questão 17. Olha só, Rita foi contratada para trabalhar na residência de Zuleika em atividades sem fins lucrativos, mediante o recebimento de um salário mínimo por mês. Nessa situação hipotética, a contribuição destinada à Seguridade Social a cargo de Zuleika será de 20% sobre o total das remunerações pagas devidas ou creditadas a qualquer título no decorrer do mês assegurada. Ora, isso aqui está errado. E está errado por quê? Vamos lá, vamos compreender isso aqui. Por que está errado? Está errado porque, vamos lembrar o seguinte, aqui a gente está falando, Rita foi contratada para trabalhar na residência de Zuleika, então Zuleika, olha só, Zuleika, ela é empregadora doméstica. Zuleika é empregadora doméstica. E aí a gente precisa lembrar que as contribuições devidas pelo empregador doméstico, elas foram substancialmente modificadas aí pela Lei Complementar 150. Essa Lei Complementar 150 criou uma coisa que foi o chamado Simples Doméstico. Bom, o que é o Simples Doméstico? É um documento único onde o empregador doméstico ele vai realizar o recolhimento tanto das contribuições devidas à Previdência Social quanto do FGTS. Como é que funciona? Olha só, na condição de empregadora doméstica, quais são as contribuições devidas por Zuleika? Olha só, temos lá a contribuição previdenciária, a chamada contribuição patronal. Essa contribuição patronal ela é de 8%. A gente sabe que a partir da Lei Complementar 150, os empregados domésticos também passaram a fazer jus aos benefícios acidentários. Então o empregador agora vai ter que pagar também uma contribuição para o SAT-RAT, aquela contribuição que serve exatamente para financiar os benefícios acidentários. Essa contribuição tem a alíquota de 0,8%. Essas são as contribuições previdenciárias, olha só, essas são as contribuições previdenciárias devidas pelo empregador doméstico. Além delas, ele vai ter que recolher no mesmo documento, não é isso? Vai ter que recolher o quê? O FGTS. O FGTS a gente sabe que o percentual dele é de 8% e vai ter que recolher também a multa rescisória, né? A multa do FGTS, tá certo? Cuja alíquota vai ser de 3,2%. Então, no total, quanto é que o empregador doméstico vai ter que recolher? Vai ter que recolher 20%. Mas observe, desses 20%, nem tudo é contribuição previdenciária. As contribuições previdenciárias são somente o quê? 8,8%. Por quê? Porque os 8% são FGTS, os demais 8% são FGTS e 3,2% é a multa do FGTS. Tranquilo? Então, a questão está errada quando diz que a contribuição destinada à Seguridade Social a cargo de Zuleika será de 20%. Não. Será de quanto? Será de 8,8%. Obviamente, além de recolher tudo isso aqui, Zuleika, eu vou botar aqui para que a gente não esqueça, ela vai ter que recolher também o quê? A contribuição descontada do segurado, né? Porque a responsabilidade pelo recolhimento também é do empregador doméstico. Então, ó, 8, 9 ou
11%. Isso aqui vai ser recolhido por Zuleika, que é a empregadora, mas nós sabemos que essa parte aqui é a contribuição devida pelo segurado. Então isso aqui é o que Zuleika vai ter que recolher. A base de cálculo disso aqui, qual é a base de cálculo? É o salário de contribuição desse empregado doméstico, ok? Então a base para esse recolhimento aqui, para o cálculo dessas contribuições, é o salário de contribuição do empregado doméstico. O prazo, e aí eu peço que você tenha atenção, o prazo é o dia 7 do mês seguinte. A gente tem aí uma polêmica, uma celeuma bastante grande, tá? Quando a gente fala em relação a esse prazo do dia 7, para saber se ele antecipa ou se ele postecipa. Significa dizer, caso não haja expediente bancário no dia 7, o recolhimento deve ser feito no dia anterior ou ele deve ser feito no dia seguinte, no dia útil seguinte. Inicialmente, eu defendi a ideia de que ele deveria ser feito no dia seguinte. Mas hoje, eu mudei meu posicionamento, eu compreendi que a partir da Lei Complementar 150, esse prazo deve ser, na verdade, a Lei Complementar 150, lá no seu artigo 33, ela definiu que caberá a um ato normativo interministerial definir definir o funcionamento do simples doméstico, especialmente no tocante ao recolhimento. Essa observação está lá no artigo 33 da Lei Complementar 150. Ora, diante disso, veio uma portaria interministerial, a portaria interministerial 822, que é do Ministério da Fazenda e do Ministério da Previdência, e definiu que esse recolhimento deve ser feito no dia 7 do mês seguinte, tal qual está expresso na lei, mas se não houver expediente bancário, esse prazo ele deve ser antecipado. Então hoje eu me posiciono dessa forma. O recolhimento das contribuições devidas pelo empregador doméstico deve ser feito no dia 7 do mês seguinte. Caso não haja expediente bancário no dia 7, a gente deve antecipar esse recolhimento. E aí eu sempre indico isso, ó, dá uma olhada aqui no slide, eu coloco aqui o prazo no dia 7 e coloco uma setinha, ó, para trás, indicando que se não houver expediente bancário no dia 7, a gente deve antecipar esse recolhimento. Tranquilo? Então tá aqui um bom resumo para você das contribuições devidas pelo empregador doméstico. Assunto novo, assunto recente, vale a pena a gente dar uma olhada. Vamos lá. Olha aí a questão 18. A questão 18, ela trata do conceito de empresa. E aí, para respondê-la, primeiro vamos lá, no enunciado. A Lei nº 8.212, que institui o Plano de Custeio da Seguridade Social, distingue as pessoas que são consideradas empresas daquelas que se equiparam a empresas. Entre as que se equiparam à empresa, encontram-se, olha só, questão que eu considero difícil. Difícil por quê? Porque para respondê-la, você tem que conhecer a exata redação do artigo 15 da Lei 8.212. Por quê? Porque é esse artigo que traz o quê? A definição de empresa para fins previdenciários. Ou seja, quando a lei fala em empresa, o que é que ela está exatamente querendo dizer? E esse artigo diz o seguinte: considera-se empresa a firma individual ou sociedade que assuma o risco da atividade econômica urbana ou rural com fins lucrativos ou não. Então, firma individual significa dizer pessoa física ou sociedade que desenvolva atividade econômica, pode ser urbana, pode ser rural, pode ser com finalidade lucrativa ou não. Além disso, nesse conceito de empresa, a lei inclui também os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e fundacional. Tá? Então, os órgãos públicos, as sociedades de economia mista, as empresas públicas, que são essas duas últimas, entidades da administração indireta, as fundações públicas, todas elas integram o conceito de empresa. Mas lá, no parágrafo único desse artigo 15, a lei também fala das entidades que são equiparadas à empresa. E aí a lei vai dizer o seguinte, dá uma olhada, ó, quem é que ela vai equiparar à empresa? Então, olha só, equiparadas à empresa.
Aí o melhor seria dizer equiparados à empresa. Vamos lá, equiparados à empresa. Quem é que está lá equiparado à empresa? Olha só, o contribuinte individual em relação ao segurado que lhe presta serviço. Então, observe, se a gente tem um contribuinte individual, alguém que presta serviços por conta própria, e essa pessoa contrata alguém para trabalhar para ela, em relação a esse trabalhador contratado, o contribuinte individual assumirá a condição de empresa, ele será equiparado à empresa. É o caso, por exemplo, de um dentista que contrata um assistente para trabalhar para ele. O dentista, pessoa física, profissional liberal, é contribuinte individual. A partir do momento em que ele contrata alguém para trabalhar para ele, ele passa a ser o quê? Equiparado à empresa em relação a essa pessoa que ele contratou para trabalhar para ele. Vamos lá. Ainda tem lá como equiparado à empresa. Olha só. Missão diplomática, repartição consular, que é mais? Cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza. Então, esses aqui são os equiparados à empresa, ó, associação, entidade, tá certo? De qualquer natureza. Aí eu vou botar aqui as reticências, você já sabe do que eu estou falando. Então veja, então o que é que a questão quer? Diante dessa redação do artigo 15 que eu acabei de mencionar para você, a questão quer saber o seguinte, olha, a lei distingue as pessoas que são consideradas empresas daquelas que se equiparam à empresa. Entre as que se equiparam à empresa encontram-se fundações públicas. Não, fundação pública é empresa, não é equiparada à empresa. Cooperativas, ok, cooperativa, verdade. Firma individual, sociedade que assuma o risco de atividade econômica rural com fins lucrativos. Veja, a fundação pública, a firma individual, as sociedades que assumem o risco de atividade econômica, elas fazem parte do conceito de empresa. Enquanto a cooperativa, ela é equiparada à empresa. Ok? Então, o que a questão queria saber, na verdade, é se você conhecia exatamente ali a redação do artigo 15. Porque você pode me perguntar assim, Flaviano, faz alguma diferença prática ser empresa ou equiparada à empresa? Do ponto de vista prático, não faz diferença nenhuma. Por quê? Porque as obrigações serão as mesmas. Tá certo? Mas a questão cobrou aí o conhecimento literal desse artigo 15 da Lei 8.212. Considero aqui uma questão de um nível mais alto. Tá bom? Vamos em frente. Vamos lá então agora para a questão de número 19. Olha só, com relação à Seguridade Social no Brasil, julgue o item a seguir. Os princípios orientadores das políticas de seguridade social incluem a universalidade, principalmente na saúde, a uniformidade e a equivalência na previdência urbana e rural, a irredutibilidade do valor dos benefícios e a diversidade da base de financiamento. Olha só, uma questão sobre um tema que é muito explorado pelo CESP, que são os princípios constitucionais da Seguridade Social. Para você estudá-lo, a base para esse estudo é o artigo 194 da Constituição. E eu sempre recomendo, gente, o seguinte, sobre esse tema, princípios da Seguridade Social, o CESP, ele cobra tanto aquelas questões literais que cobram mesmo o conhecimento daquilo que está escrito ali no artigo 194, principalmente, mas ele também faz questões mais abertas, questões onde ele vai contar alguma historinha, onde ele vai emitir alguma opinião. Por isso eu acho que esse tema, princípios da Seguridade Social, vale a pena, é muito interessante que você dê uma lida
em algum livro, em um ou mais livros de direito previdenciário, para você se familiarizar um pouco com as opiniões da doutrina dos pensadores do direito previdenciário a respeito desse tema, tá certo? Vamos lá, dá uma olhada nessa questão aqui, que você vai entender um pouco melhor isso que eu estou acabando de dizer. Observe, a questão, ela foi considerada correta pelo CESP. Como eu disse, esse tema está lá no artigo 194 da Constituição. Então vamos lá. O artigo 194, olha só, ele trata dos objetivos ou princípios da Seguridade Social. E é exatamente isso que causa alguma dúvida na interpretação da questão. Porque, observe, os princípios são da Seguridade Social. Aí ele vem, universalidade, olha o que ele afirma, ó, universalidade, aí ele diz assim, principalmente na saúde. Observe, o princípio da universalidade, ele é da Seguridade Social. Portanto, é válido tanto para a saúde, quanto para a assistência social, quanto para a previdência. Mas é inegável que dentro da Seguridade Social, o princípio da universalidade, ele digamos assim, ele tem força maior ou ele se mostra mais presente na saúde. Por quê? É só você dar uma lida no artigo 196 que você compreende o que eu acabei de falar. Porque lá está dito o seguinte, ó, saúde é direito de todos e é dever do Estado. E esse artigo 196 também fala em acesso universal e gratuito. Portanto, sem dúvida, dentro da Seguridade Social, a saúde é aquele segmento que se revela, digamos assim, onde essa universalidade se mostra de modo mais amplo, ok? Por isso que, para mim, está absolutamente correto quando ele diz universalidade, principalmente na saúde. Aí ele prossegue, e aí essa segunda afirmação causa até um pouco mais de dúvida. Dá só uma olhada. A uniformidade e a equivalência, aí ele diz assim, ó, na previdência urbana e rural. E aí muita gente me diz assim, mas Flaviano, o princípio não é da Seguridade Social? Por que essa questão liga o princípio da uniformidade e equivalência à Previdência Social? Ora, mais uma vez eu digo a você, de fato o princípio é da Seguridade Social. Mas é só você dar uma lida em qualquer livro de direito previdenciário que você vai perceber o seguinte, olha, por que existe esse princípio na nossa Constituição? Porque antes da Constituição de 88, existia uma diferença muito grande entre a previdência urbana e a previdência rural. A previdência urbana começou no Brasil em 1923, com a Lei Eloy Chaves. A previdência rural só foi começar 40 anos depois, em 1963, quando foi criado lá o Fundo Rural. Observe, só esses 40 anos já demonstram a diferença no desenvolvimento da previdência social urbana e rural. Além disso, quando foi criada em 1963, a previdência rural, ela era, digamos assim, muito mais simplória do que a previdência urbana. Ela oferecia poucos benefícios, ela não exigia contribuições do trabalhador rural, os benefícios tinham um valor bastante inferior aos benefícios da previdência urbana. Eram benefícios ali até de meio salário mínimo. E foi exatamente, digamos assim, voltada para essa situação que a Constituição colocou lá como princípio a uniformidade e equivalência. Ou seja, o que é que a Constituição queria? Ela queria pôr um fim àquela diferença histórica entre a previdência urbana e a previdência rural. Por isso me parece absolutamente correto quando a questão fala em uniformidade e equivalência na previdência urbana e rural. Tranquilo? Não que o princípio esteja restrito à previdência, mas sem dúvida ele se mostra mais forte ou mais presente na previdência social. Ok? E por fim, a questão fala em irredutibilidade do valor dos benefícios e fala em diversidade da base de financiamento. Aqui a gente não tem muita dúvida, por quê? Porque é a letra da Constituição. Se você consultar lá os incisos
do parágrafo único do artigo 194, você verá que esses são dois princípios da Seguridade Social que estão lá previstos no texto constitucional. Tá certo? Questão 19, portanto, ela está correta. Vamos lá para a questão de número 20. Conforme a Lei Orgânica da Seguridade Social, a Seguridade Social possui, entre seus princípios e diretrizes, a irredutibilidade do valor dos benefícios e, como forma de garantir esse preceito, o seu financiamento deve ser realizado por duas fontes: receitas da União e contribuições sociais das empresas empregadoras. Ora, gente, questão tranquila, ela considera uma questão simples, ela está errada. E por que eu digo que é simples? Ora, como é que é feito o financiamento da Seguridade Social? Bora lá, artigo 195 da Constituição. É ele que trata do financiamento da Seguridade Social. Bom, como é que é feito esse financiamento? Ora, esse artigo 195 diz que esse financiamento é feito de duas formas. Tem o financiamento indireto, e esse financiamento indireto é feito de quê? Com base em quê? Com base em recursos dos orçamentos, né? Recursos dos orçamentos, da União, Estados, DF e municípios. Então, uma parte dos recursos orçamentários aí de todos os entes federativos será aplicado na Previdência Social. Uma parte das receitas tributárias obtidas aí pelos municípios, pelos estados, pela União, vai ser aplicada na Seguridade Social. E a gente tem ainda o financiamento direto. E esse financiamento direto é feito pelo recolhimento das chamadas contribuições de Seguridade Social. Tá certo? Um ponto importante, esse artigo 195 diz que esse financiamento da Seguridade Social, ele deve ser feito o quê? Olha só, feito por toda a sociedade, de forma direta e indireta. A forma indireta, como a gente já viu, é a partir de recursos dos orçamentos da União, Estados, DF e municípios, e a forma direta é por meio do recolhimento de contribuições de Seguridade Social. Mas vem cá, quais são essas contribuições de Seguridade Social? Elas estão previstas lá no próprio artigo 195, que fala em contribuição devida pelas empresas, empregador, empresas e entidades equiparadas, que vai recolher contribuição com base em quê? Com base na folha de salários, folha de salários e demais rendimentos do trabalho. Vai recolher contribuição com base no faturamento ou receita. Vai recolher contribuição com base no lucro. Temos ainda a contribuição devida pelo trabalhador, contribuição sobre receita de concursos de prognóstico, né, que são as loterias, né, todos os tipos de jogos lícitos, enfim. E também contribuições devidas pelo importador. Então, essas são as contribuições de Seguridade Social que estão previstas lá no artigo 195. Então, de cara, a gente já pode ver o quê? A gente já pode ver que a questão está errada, por quê? Porque ela fala somente em receitas da União e receita das contribuições sociais das empresas empregadoras, ok? Então, a gente pode ver lá que a questão está errada, por quê? Porque não são apenas essas as receitas da Seguridade Social. Então, está aí o esquema de financiamento da Seguridade que está lá previsto no artigo 195 da Constituição. Esse tema também vai ser abordado lá na Lei 8.212, no artigo 11.
tá certo? Ele vai mencionar também isso aqui, vai mencionar as receitas de contribuição social, tá certo? Vai mencionar as receitas da União e vai falar ainda das outras fontes de financiamento, e aí você já sabe que as outras fontes são aquelas que estão lá no artigo 27 da Lei 8.212, que é o quê? São as receitas obtidas com pagamento de juros e multa, aqueles 40% da receita dos leilões realizados pela Receita Federal, 50% dos leilões realizados na forma do parágrafo único do artigo 243 da Constituição, 50% da receita do DPVAT, né, que é o seguro obrigatório de veículos. Tudo isso aí vai constituir também o quê? Outras fontes da Seguridade Social, conforme está previsto lá no artigo 27 da Lei 8.212. Então, procurei te dar aqui um panorama rápido do funcionamento do financiamento da Seguridade Social para que você possa, com tranquilidade, entender por que essa questão de número 20 ela está errada. Beleza? Bom, seguindo adiante, olha lá, a gente passa para a questão 21, que diz o seguinte: a Lei Orgânica da Previdência Social tem por fim assegurar os meios indispensáveis de manutenção exclusivamente aos seus beneficiários que possuam vínculo empregatício, em razão de idade avançada, incapacidade, tempo de serviço, prisão ou morte daqueles de quem dependam economicamente. Ora, pessoal, tá errado, questão fácil, porque, vamos lá, se a gente pensar em termos da Previdência Social, primeira coisa, quem são os beneficiários da Previdência Social? Ora, esses beneficiários são os dependentes, os dependentes e os segurados. Não é isso? Porque eles são são os beneficiários, porque são eles que podem receber benefício da Previdência Social. Bem, quais são os benefícios devidos aos dependentes? Vamos lembrar? Quais são os benefícios devidos aos dependentes? São dois: o auxílio reclusão e a pensão por morte. Esses são os dois benefícios devidos aos dependentes do segurado. Ok. E quem são esses segurados? Ora, a gente tem aquela regrinha que o professor Ítalo fala bastante ali do CADES-F, tá certo? Que a gente pode lembrar, ora, quem são esses segurados? Os empregados, olha só, a gente tem lá o segurado empregado, o trabalhador avulso, o doméstico, quem mais? O contribuinte individual, o segurado especial e também o segurado facultativo. Então, observem, está absolutamente errado dizer que a proteção oferecida pela Previdência Social destina-se unicamente àqueles que possuam vínculo empregatício. Por quê? Porque de todos esses aqui, quem é que vai ter vínculo empregatício? Somente o empregado e somente o empregado doméstico, somente o empregado e o doméstico. Então, fica claro que a proteção previdenciária é muito mais ampla e alcança também pessoas que não possuem vínculo empregatício, como é o caso do avulso, como é o caso do contribuinte individual, do segurado especial, do segurado facultativo e também dos próprios dependentes, tá bom? Então, questão fácil, feita pelo CESP aí agora, ainda no ano de 2015. Tranquilo? O tempinho desse bloco esgotou, eu não vou avançar, vou parar por aqui. No bloco seguinte eu volto a partir da questão de número 22. Beleza? Daqui a pouquinho eu volto. Clique lá.